qual homem eu devo me envolver? Aqui tá as características de qualidades, personalidades, etc. E quais amores você tem que identificar. É só você fazer um checklist. Muito se fala sobre a mulher. Irmão, todo podcast de relacionamento que tem por aí, que tem vários, até a galera do Redcast aqui, eu vejo que é muito falado sobre a mulher. Então assim, hoje eu quero, já falei sobre a mulher também, mas eu quero fazer esse contraponto de falar do homem. Boa. Porque todo mundo quer essa mulher, né? Mas essa mulher não quer qualquer homem. Não. Ah, Ela só vai se conectar com o cara irmão, que você vai falar. até porque tem uma frase, eu tô soltando várias frases do método aqui, tem uma frase que eu digo assim, o IPVA da Ferrari. O que é o IPVA da Ferrari, irmão? A Ferrari tem um preço pra ser mantido, certo? Sim. E no caso da Ferrari, a gente tá falando do financeiro, mas essa mulher aqui, ela tem um preço também a ser pago pra conquistar essa mulher, pra ter essa mulher ao seu lado. Não é qualquer um. Irmão, se você ganhar a rifa do Buzeira e ele der uma Ferrari pro cara e o cara não tem dinheiro pra pagar o IPVA, ele vai ter que vender a Ferrari, não vai aguentar ficar com a Ferrari. Então, irmão, a mulher ideal é uma Ferrari. Aí eu vou te falar o homem que você tem que ser pra pagar o IPVA da Ferrari. Agora é minha vez, agora mulheres, agora é a hora, porque a mulher sempre fala, pô, só fala da mulher, só fala da mulher. Então agora vai ser a hora, vamos lá. 1 Timóteo, isso é Bíblia, tá? É preciso que o líder, né? Aqui o contexto tá falando sobre o líder de igreja e tal, só que você vai entender que para ser um líder de igreja, um líder de qualquer movimento, você tem que ser primeiro líder em casa. Não existe líder em nenhum lugar se você não lidera a sua casa, porque o primeiro ministério é a nossa casa, entendeu? Então vamos lá, a Bíblia fala assim, ó, é preciso que o líder seja um homem de uma esposa só. Então peraí, então o homem ideal, ele é fiel também. Fidelidade não é só da mulher. Uma esposa só, que ele seja equilibrado, ou seja, ele não é emocionalmente descontrolado, ele não é um cara que grita, que não sei o que isso, não é, certo? Não é um homem descontrolado, ele é um homem equilibrado, sensato. Irmão, o que é ser sensato? Olha só, coerente, é um cara que busca a veracidade dos fatos e a integridade dos fatos com imparcialidade. A Bíblia diz que a sabedoria traz imparcialidade. Ele é um cara sensato. E a Bíblia fala assim, ó, ele precisa ser respeitável. Ser respeitado é diferente de ser respeitável. Porque respeitado recebe, respeitável entrega. Ele entrega respeito. Olha só, respeitável. Hospitaleiro, o cara que sabe receber bem as pessoas, certo? Capaz de ensinar, irmão, capaz de ensinar. Ou seja, pensa comigo, tem uns pais aí que batem no filho, faz um monte de coisa, o filho não aprende nada, vira um monte de coisa, por quê? Porque não foi capaz de ensinar. Então o homem ideal é capaz de ensinar. Você tá entendendo? Capaz de ensinar. Tem homem que quer trocar ideia com a mulher, mas da forma que fala, parece que tá dando ordem na mulher, a mulher não escuta, e aí vira aquela briga de homem e mulher, mas por quê? Porque ele não é capaz de ensinar. Então o homem ideal, ele tem que ser capaz. Como é que eu me torno um cara capaz de ensinar? Primeiro aprenda. Tá entendendo? O primeiro passo para ensinar é aprender. Então, capaz de ensinar. Aí você tá preparado? Vou mandar aqui, ó. Ele não pode ser viciado em álcool. Tô falando que ele não pode beber? Não. Não pode ser viciado. Não pode ser viciado em álcool. O homem ideal não é viciado em álcool. Por quê? Porque o álcool tira o controle, tira os freios, tira um monte de coisa. Então, o homem ideal, ele não é viciado em álcool. Eu ainda posso dizer algo mais aqui, porque o álcool, sobretudo o vinho daquela época, era a referência de vício. Eu posso até usar a licença poética para dizer, ele não pode ter vício algum. O cara que lidera o lar não pode ter vício. A Bíblia fala sobre vinho porque naquela época não tinha pornografia, naquela época não tinha casa de aposta, naquela época não tinha uma série de coisas. Não tinha um tigrinho, tá entendendo? Então o líder da casa, ele não pode ser viciado em nada. E a Bíblia fala, ele não pode ser violento, ele deve ser amável, pacífico e a última, e não pode amar o dinheiro. Ele tem que ser pobre? Não. Ele tem que ser pobre, Lucão? Não, ele não pode amar o dinheiro. Exato. Porque o cara que ama o dinheiro, irmão, É controlado por ele. então peraí, tem mais. Olha só, você entendeu? Olha o homem, olha a responsabilidade do homem. Aí aqui falou só até algumas características, né? Mas tem mais, vamos lá. Colossenses 3. Maridos, amem as suas esposas e não sejam grosseiros com ela. Ou seja, irmão, a Bíblia tá falando, irmão, vem cá, para de ser grosseiro. Tem uns caras que parecem um ogro, tem uns caras que parecem um rinoceronte. Ai, a minha mulher não sei o quê. Né? Irmão, tem que saber trocar uma ideia, irmão. Não seja grosseiro. Não são palavras do Crowks, é palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, você concorda que muitas mulheres estão distantes da mulher ideal, que a gente acabou de ler? E você está me dizendo que muitos homens estão distantes do homem ideal? Sim. Então, se a mulher ideal e o homem ideal são embasados nos valores de Cristo, eu posso dizer exatamente o que a gente falou no começo dessa conversa, sobre o mundo,
sobre o mundo estar contra nós. Meu irmão, a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. As mulheres estão distantes da mulher ideal e os homens estão distantes do homem ideal porque eles estão distantes de Cristo. Essa é a conclusão. Porque o mundo bagunça tudo isso. É o mundo que corrompe esses valores. Sabe por quê? Porque se todo mundo seguisse esses valores aqui, os relacionamentos eram saudáveis. Sim. Não existiria divórcio, não existiria... Tá entendendo? Não existiria nada disso, irmão. Então, olha, nós estamos falando sobre o homem e a mulher que Deus criou para que fossem saudáveis e prósperos e sólidos. E a Bíblia continua, diz assim, ó, eu vou mandar aqui para você, olha que maravilha, essa daqui é a mais usada, mas eu vou explicar. Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Essa daqui todo mundo fala, né, que é sobre dar a vida por ela. Eu quero te explicar uma parada. Antes de eu explicar, aliás, eu quero só dizer uma coisa. Pensa comigo, lembra que a gente falou sobre ser submissa? Aquela história sobre ser submissa? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu filho, ele segue aquilo que você fala? O seu filho? É você que comanda a casa, correto? Então, por exemplo, o seu filho, ele não opina quantas horas você vai gravar aqui. Não. Né? O seu filho, ele tem uma posição ali onde ele segue as coisas que você fala. Você lidera o seu filho, correto? Perfeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se tiver um pão pra comer, você dá pra ele ou você come? Pra ele. Se entrar um assaltante com uma arma na mão, na direção dele, você pula na frente ou não pula? Você é louco, com certeza. Então você dá a vida pelo seu filho. E ele é submisso a você. Então, meu irmão, como a gente falou no começo, só não dá pra ser submisso se você escolher uma pessoa que não daria a vida por você. Tá entendendo? E não são palavras minhas, irmão. Isso é a Bíblia. Eu quero te explicar uma coisa. Você falou que seu filho se chama Eros, né? Essa fera aí. Eu vou te contar um negócio. Isso aqui eu ensino no método Hunt. Cara, quando a gente fala amor, né? Amor. Você ama sua mãe? Sim. Você ama sua esposa? Sim. Você ama seu filho? Sim. Você ama sua gata? Sim. Você tem cachorro? Tem, a Lurdinha. Você ama sua cachorro? É uma Lurdinha. Então, mas é o mesmo amor? Não. Se tiver um pão pra comer, você vai tirar do seu filho e dar pro seu cachorro? Não. Então por que a gente usa a mesma palavra se não é o mesmo amor? Calma que eu vou chegar. Sim. A Bíblia não foi escrita em português, irmão. E nem em inglês. Existiam 3 palavras para descrever amor na Bíblia. Tá preparado agora? 3 palavras. Eros, Philos e Ágape. São os 3 amores na qual a Bíblia foi escrita. Eu chamo isso de EPA. Eros, Philos e Ágape. O que é o Eros? O Eros é o amor sexual, sentimental, romântico. Por isso que, sabe a deusa grega Afrodite? Sim. O Cupido que trabalha pra ela se chama Eros. É o nome do Cupido. É grego isso. Então, assim, o amor Eros é o amor sexual, certo? É o amor de igual você sente pela sua esposa, também o amor Eros. O Philos é o amor de amizade, é o amor de companheirismo. É os 2 caras que estão numa guerra junto, é 2 sócios, 2 irmãos. O Philos é o amor de amizade, companheirismo. E o Ágape é o amor sacrificial. É por isso que fala, igual Jesus amou a igreja. Entendi. Então, quando fala isso sobre Jesus, é o ágape que é usado, porque é o grego. A Bíblia foi escrito em várias línguas, hebraico e tal, e grego, aramaico, sei lá. São vários idiomas, mas não foi em português. Então, assim, existem 3 palavras que definem amor em grego. Só amor em português. É Eros, Philos e Ágape, correto? Sim. Aí, olha o que eu vou te dizer. Existe um relacionamento saudável se você não desejar a sua esposa? Não? Então, tipo assim, se você começar a achar, não você, o cara começar a achar a esposa, um exemplo, pô, sua esposa tá descuidada, não sei, você tá achando ela feia, você não tem mais desejo por ela. Você concorda que isso abre brecha pra uma série de coisas? Então você tá me dizendo que faz parte de um relacionamento saudável sentir o Eros. Sim. Então, beleza, temos um pilar aqui, Eros. Então, tá entendendo, né? Então, qual é o relacionamento saudável? Homem e mulher? Eros. Tem que ter o Eros. Você tem que desejar a pessoa, você tem que olhar pra ela e querer fazer 10 filhos. Porque senão, irmão, vira amigo. Qual é a diferença de um amigo e de um cônjuge? É o sexo ali, a parte sexual. O Eros. Faz sentido ou não? Sim. Então esse é o Eros. Aí chegamos no Philos. Irmão, a gente falou sobre a beleza, né? Por que sexo é fácil de encontrar e amor é difícil? Porque o sexo é só o Eros. O amor é Eros e Philos. É o querer transar, mas é querer estar junto. É o querer transar, mas é querer trocar uma ideia. É o poder dar um conselho, poder ouvir um conselho. É poder desabafar, é poder chorar no ombro. Isso é o Philos, isso é amizade. Então um relacionamento, homem e mulher, é composto por Eros, que é desejo, e Philos, que é amizade. Correto? Perfeito. Até aqui faz sentido? Total. Só que aí tem mais um amor aqui, o Ágape.
Só que esse ágape é só para o homem. Então, aqui nós temos um exemplo. O relacionamento saudável é quando a mulher olha pro cara e sente o philos e o eros. É amiga e se atrai por ele. E o homem, ele oferece pra mulher o eros, ele deseja ela. O philos, ele é amigo dela. E o ágape, ele morre por ela. E olha que louco, cara. Deus não mandou a mulher morrer pelo homem. Mandou o homem morrer por ela. Então assim, se o homem sentir o philos e o eros, mas não morrer por você, ele não é um homem pra você. Se o homem sentir só... Você tá entendendo? Eu trouxe um desenho pra você entender, irmão. Não, eu trouxe um desenho pra você entender, que é tipo assim, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Eros, philos e ágape. O ágape é a base. Eita, ali, que mantém a coisa ali. Tá entendendo aqui, ó? O ágape, ele é a base. Sim. Isso aqui é o homem, certo? Perfeito. Porque o homem que não se sacrifica pela mulher, irmão... Tá entendendo? Não tem como ter Ferrari, cara. Não tem como. Então assim, o ágape é a base do que o homem tem que sentir. Caramba, animal. O eros e o philos. Tem que estar equilibrado. Tem que estar equilibrado. Se você não desejar a mulher, irmão, não vai dar certo, irmão. O homem tem que desejar a mulher, tem que ser amigo dela e tem que dar a vida por ela. Já a mulher tem que ser amigo do marido e desejá-lo. Porque senão... Não precisa dar vida. Sabe por quê? Porque o ágape da mulher não é pelo marido, é pelos filhos. Uma mãe se sacrifica pelo seu filho. E agora vamos esquecer a fé. Tá entendendo? Tá entendendo, né? É demais. Agora vamos esquecer a fé e vamos pra biologia. Boa. Se a mulher carrega, se a fêmea carrega o bebê, ela gera a vida, faz todo sentido o macho dar a vida para que a vida seja preservada. Tá entendendo? Enquanto a leoa tá com um leãozinho na barriga, o macho tá protegendo para que a vida seja gerada. Você entende? Ou como a fé biológica... Mano, é só o que é. Irmão, ou seja, qual homem eu devo me envolver? Aqui tá as características de qualidades, personalidades, etc. E quais amores você tem que identificar. É só você fazer um checklist. Esse cara, ele é meu amigo? É. Eu tenho atração por ele? Tenho. Ele daria a vida por mim? Então, ó... Tchau. Aí você olha pro homem e pra mulher. Pô, essa mulher, eu tenho um desejo por ela? Tenho. Mas ela é parceira? Ela vai estar comigo com grana ou sem grana? Ela vai estar comigo eu mal ou... Sim. Então, check. Então, eros e philos é o amor que a mulher precisa sentir pelo homem. Eros, philos e ágape é o amor que o homem precisa sentir pela mulher. Só me deixou preocupado.